quer. Vamos parar de ser crianças infantis. Vamos parar de ser meninos. Vamos fazer parte do exército que Deus está preparando para esses últimos tempos, irmãos. É isso que Deus quer de nós. É nos preparar como um exército de homens e mulheres maduros, que venhamos preparar o caminho para a volta do seu Filho. Aí a volta de Cristo, irmãos, só vai ter sentido nos nossos lábios quando cantarmos, quando ela fizer sentido na nossa vida. Esse é o chamado de Deus nessa hora. Então, meus irmãos, aqui quero terminar. Quando o Senhor permitir, nós retornaremos a este tema tão importante, tão libertador. Um tema que nós precisamos com urgência debruçar diante dele e estudar. Porque é urgente isso aqui, irmãos. É urgente. Digo para vocês, nada me consome mais do que refletir sobre esse assunto. E vendo a urgência e a sensação de que estamos tão atrasados a estudar. Porque aqui está a causa de muitos males espirituais, de muita fraqueza, de muita doença espiritual e emocional, de muitos fracassos, de muitas quedas, porque as pessoas não entendem as suas faculdades interiores, porque as pessoas não compreendem o que é o espírito e alma, não compreender o que é intuição, o que é a consciência, o que é a nossa comunhão. Nós precisamos, irmãos, urgentemente, que o Senhor venha com veemência a sua palavra e nos liberte, nos cure, que Ele faça uma poderosa obra na nossa vida aqui nesta manhã. Bom, vamos repetir algumas coisas que para mim são fundamentais para a gente entender o que ele falou. Então eu estou repetindo O aqui. interior, ele é dividido por duas partes. Estava falando da divisão aí de alma e espírito, né? Divisão entre alma e espírito. Vamos ver. Espírito e alma. O espírito tem 3 faculdades: intuição, Então, espírito, intuição, consciência, consciência. Consciência é a faculdade mais importante do espírito. A alma, Consciência, intuição, consciência, comunhão. Espírito. Quem não tem espírito vivificado não tem intuição. Não tem comunhão com a família de Deus. E não tem a verdadeira consciência. Esse é o problema do que Adão e Eva fizeram lá no Éden. Eles cortaram com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que só é possível retomar naquela cruz com a morte e a ressurreição em Cristo. Vamos lá? a alma, ela tem 3 partes também. Também 3. Vontade. Vontade. É a vontade de Deus. Intuição. Intuição é a voz de Deus. Intuição é a vontade. É a vontade de Deus, não é a nossa. Aí eu vejo as pessoas falando, quando eu quero isso, eu não quero aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então as pessoas são guiadas pelo eu e não pela vontade de Deus. Elas estão perguntando para Deus qual é a sua vontade. É para eu fazer macarrão ou é para fazer salada? Estou falando uma coisa bem assim, elementar, mas é verdade. Qual a vontade de Deus? Ela fala, eu quero hoje, eu estou com vontade. Então é o eu. E a vontade de Deus? Percebe? Então, intuição, a vontade de Deus, a voz de Deus. E emoções. E se você consegue colocar essas faculdades juntas, paralelas, você vai perceber que a intuição está ligada à vontade. Intuição, vontade. Então, a vontade que nós temos que ter correta é a vontade de Deus. Consciência está ligada à mente. Consciência, que vem de Deus, da Trindade, está ligada à nossa mente. Se eu não tenho a ligação com o Espírito Santo, a minha mente está sendo ligada por quem?
pelo mundo, pelo eu, pelas minhas vontades, pelo que o mundo fala que é certo e errado, pelos valores humanos. Mas quem diz que esses valores é proveniente da comunhão com a família de Deus? Não é se não tiver Espírito Santo. E a comunhão do Espírito está ligada às emoções da alma. Que emoção é essa da alma? Então a gente acha que porque está pulando, alegre, imagina o carnaval, que as pessoas ficam dançando, e que aquilo é uma alegria. Aquela alegria tem alguma coisa a ver com a alegria de Deus? Onde está a alegria? Como que eu tenho alegria se eu não tenho comunhão com a família de Deus? A comunhão está em ser da família de Deus, ou seja, ter um novo nascimento. Novo nascimento espiritual. Porque quando saí da barriga da minha mãe, meu espírito estava morto em delitos e pecados. Isso é muito importante. Eu vou tentar lhes mostrar algo aqui que vai te ajudar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos começar a partir daqui para saber o que aconteceu com a queda, o que aconteceu com o nosso homem interior. O que aconteceu na queda? O que aconteceu com o nosso homem interior? Uma boa questão. Vamos ver. 2 Coríntios 11, 3. Paulo diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, a pureza é ser guiado por Cristo. Ele é puro. Lá no Éden tinha a árvore da vida, que é Cristo, simbolizava Cristo. No lugar do Adão e Eva comerem desta árvore, que é Cristo, foram comer da árvore do bem e do mal. Olha, se comesse primeiro da árvore que representa Cristo, a árvore da vida, aí depois podiam até comer do bem ou mal, porque estariam amparados, dirigidos por Cristo. Mas não, inverteram. Primeiro, desobedecendo a Deus, comeram do bem e do mal. E acabou com a raça humana, que só pode ser regenerada com a morte e ressurreição de Cristo. Então no Éden a gente caiu. Por isso que a gente nasce da barriga da mãe com o espírito mortificado. Por quê? Porque foi cortado lá no Éden. Pouco antes de caírem, era o paraíso. Quando eles desobedeceram a Deus, virou Éden. Entrou a bagunça. Eu li rápido, mas não tem problema não. Nós vamos ler agora com detalhe as partes importantes desse texto. A primeira parte é a expressão astúcia. Ela fala de uma artimanha, fala de uma sabedoria falsa, ilusória. Escute, irmãos, aqui Paulo vai descrever para nós o que aconteceu exatamente quando aquela serpente encontrou Eva em Gênesis 3. Ele vai traduzir para nós. Sabe o que houve? Houve uma astúcia, uma artimanha, uma astúcia. Essa astúcia, essa artimanha, o inimigo está usando hoje em todos os seres humanos. Todos. Quem não tem a presença no coração, a habitação do Espírito Santo, fica à mercê dele. Por quê? Porque não tem Espírito Santo. Fala de Deus, mas não vive Deus. Tem uns que não falam de Deus, não querem saber nada, dizem que é religião, são os ímpios. E religião não é o que eu estou falando aqui, estou falando de vida espiritual. Mas o ímpio não quer me ouvir. O religioso não quer ouvir. A um ou outro acaba ouvindo. Por isso que eu falo que 5% das pessoas só que acabam tendo essa dádiva. Não é porque Deus está dando para 5%, é porque 95% não tem interesse. Porque está ligado no mundo, no eu, querendo satisfazer o próprio ego. Uma artimanha, uma sabedoria. A serpente usou uma sabedoria que ela iludiu a Eva.
Eva foi iludida pelo encanto